Ouviremos a leitura da palavra, que será proferido pelo pastor Pedro, da Igreja Metodista e presidente também do Conselho de Pastores. Ligou? Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, boa noite. Eu gostaria de estar lendo um texto que está no livro de Atos, no versículo 1. Eu não vou ler todo o texto, mas o texto refere-se a Pentecostes. Eu vou ler um que está um pouco antes, que é a ascensão de Cristo. Gostaria então que todos nos colocássemos em pé para a leitura da palavra. E lá, no capítulo 1, diz, capítulo 1, versículo 4, e certa ocasião, estando comendo com eles, com seus apóstolos, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Podemos assentar. Este mês de maio e de junho, mais precisamente nesses 20 e poucos dias, nós tivemos 3 grandes festas. A primeira foi a Ascensão de Cristo, que não foi em espírito, mas foi em seu próprio corpo. É muito importante que nós vejamos esse aspecto de Cristo. Todos dizem às vezes, não, foi um espírito, ou foi alguma coisa que não se pode dizer. Não, ele subiu aos céus no corpo próprio dele, como o nosso corpo também o é. Depois nós tivemos, no dia 9, uma outra grande festa, e assim eu proclamo, a segunda maior festa do cristianismo, que é o Pentecostes, que é quando nasce a religião de Cristo. Não é a igreja, é a religião de Cristo. Ela nasce no Pentecostes. E quinta-feira e domingo, domingo, nós tivemos então a festa de Corpus Christi, que também é uma grande festa, porque ela marca o início da Eucaristia, o fundamento da Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo. Mas o que eu queria falar nessa noite, em rápido tempo, é a respeito do ato de servir, que muitas vezes nós nos esquecemos. Eu li o texto de Atos dos Apóstolos exatamente porque ele vem nessa linha do ato de servir. Jesus comissiona os seus apóstolos e os seus discípulos a serem propagadores da sua palavra. Mas o ser propagador é o ato de servir com obediência. E nesse ato de servir entra um outro momento que é muito importante, que é o ato de Maria. Maria foi comissionada por Deus a ser mãe de Jesus, mãe do Salvador. E esse é um ponto máximo da religião de Cristo. Por quê? Porque ela, no seu momento, ela não questiona. Ela diz, eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. É muito importante essas palavras de Maria, porque ela vem confirmar que ser cristão é ser servo, não é ser senhor. E muitas vezes nós, na nossa pueril arrogância, nós queremos ser senhores. E quando nós somos senhores, por incrível que pareça, nós erramos. Porque nós não fomos feitos para ser senhores. Nós fomos feitos para ser servos, para servir. E em Atos dos Apóstolos,
Então, no capítulo 2, os versículos de 1 a 13, que é o momento fundamental desse ato, que é quando desce o Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas que ali estavam, elas foram então comissionadas ao ato de servir, comissionadas ao ato de levar a palavra de Cristo, começando por Jerusalém, Samaria, Judéia e todos os confins da terra. Se nós traduzíssemos isso, nós diríamos que hoje os senhores foram eleitos para o ato de servir. Cada um dos senhores por uma pequena parcela da população, mas que representa o todo da população nos 9 homens que aqui estão. E dentro desse ato de servir, dentro do poder, porque o Espírito Santo, quando ele desce, ele traz um poder. No caso, o poder de levar a mensagem de Cristo. No caso dos senhores, é um poder temporal, que tem começo, meio e fim. Mas que os senhores foram eleitos para servir, não servir a um bairro, não servir a uma pessoa, mas servir a uma comunidade, a toda a população de Goiuerê. Então o trabalho dos senhores é muito mais importante do que simplesmente a reunião de segunda-feira à noite aqui. Porque o trabalho dos senhores representa o ato de servir a uma população hoje estimada em 29 mil e quase 30 mil habitantes. Com um poder que foi emanado aos senhores. E quando eu olho para esse poder que está nas mãos dos senhores, das excelências que foram eleitas, eu fico pensando também no ato dos apóstolos. Quando Estevão foi morto, porque defendia uma causa, a causa de Cristo. Quando eu penso no ato de Paulo, que saiu por toda a Ásia e por toda, entrando pela Europa, também no comissionamento de uma causa. Interessante que os senhores não precisam sair de Goiuerê para usar do poder a que foram colocados. O dever dos senhores é de fazer a cidade melhor, através de legislar. E quando eu falo em legislar, eu olho para os antigos juízes de Israel, que se assentavam à porta da cidade, e ali eles julgavam o povo e legislavam sobre o povo. Essa era a autoridade deles. E no legislar, eles profetizavam a palavra de Deus. E quando os senhores estão aqui, os senhores também têm o ato de legislar e de profetizar. Profetizar um bem, profetizar uma vida melhor para todos os munícipes, profetizar que a cidade pode alcançar outro nível daquele que nós estamos, porque para isso os senhores foram eleitos. Cada um dos senhores recebeu, como dos 120 que estavam reunidos em Jerusalém, os senhores receberam de cada um uma parcela para dizer: eu dou ao Senhor um poder. O poder de, na Câmara, dizer sim ou não àquilo que é bom para a minha cidade. Nesta noite, quando nós olhamos para o poder que os senhores têm, nós vamos ver que ele não é um poder pequeno, apesar de ser temporal. Mas ele é um poder muito grande. Porque os senhores podem fazer de Goiuerê a melhor cidade do noroeste do Paraná, ou a melhor cidade do Paraná. Mas para isso, exige dos senhores simplesmente obediência, primeiro a Deus, seguindo as orientações de Deus, seguindo a palavra que Ele lhes dá. Em segundo, os eleitores que votaram nos senhores. E quando os senhores se apercebem desse poder, os senhores têm o melhor mandato, porque os senhores vão realizar exatamente aquilo
que Deus está dizendo aos senhores como os juízes legislavam no antigo Israel. Como a igreja primitiva, depois de Cristo, também legislava junto ao povo de Cristo. Pode ser até uma banalidade falar isso, porque eu creio que os senhores de sobejo conhecem isso que eu estou falando. Mas não custa lembrar de que o poder que os senhores têm é temporal, mas sobre os senhores há um poder muito maior que não é temporal, que é o poder de Cristo que está sobre vocês. Pensem nisso. Nós estamos no meio do mandato. E ser legislador, terminando, é estar em sintonia não só com os desejos do povo, mas é estar em sintonia e principalmente com a vontade de Deus para a cidade de Goiuerê. Eu queria terminar dizendo, eu sei que os senhores sabem disso, que as igrejas evangélicas, os grupos de oração das igrejas, não só das igrejas evangélicas, mas as igrejas católicas também, tem momentos de oração orando pela Câmara Municipal de Goiuerê, para que os senhores possam legislar sob a orientação de Deus. E eu creio que os senhores têm toda essa graça na mão dos senhores. Apliquem para o bem da cidade. Que Deus nos abençoe. Amém? Pedia que colocassem em pé todos nós e vamos agradecer a Deus neste momento. Senhor Deus, mais uma vez, meu Pai, eu quero estar pedindo ao Senhor que a sua graça seja sobre cada um desses vereadores, que a sua orientação os dê a eles a verdadeira direção para o melhor da nossa cidade. Cuida, Senhor, de cada um dos vereadores e dá a eles, ó Senhor, o poder, o dunamis que o Senhor deu lá no Espírito Santo, lá no Pentecostes, para que eles possam, Senhor, sob a sua manifestação, dirigirem esta cidade com poder, com graça, com amor, com vitória e com paz. Eu peço isso em nome do Cristo Senhor, o Salvador. Amém e amém. Amém. Que o Senhor os abençoe. Após essa linda mensagem do pastor Artigas, vamos dar continuidade então à nossa sessão. Obrigado, pastor. Fique à vontade.